Boa noite, Thiago. Boa noite, Rony, e todo mundo que também ouviu esse podcast. Seja bem-vindo, Thiago. Thiago tá aí, né, Thiago? Tá sentindo muito frio, Thiago? Não. Tem hora que tá muito frio, tem hora que tá muito quente, né? Tem hora que a temperatura varia. E aí, Marcelo, hoje no podcast nós vamos falar sobre o namoro católico. O que você tem a dizer pra gente com relação a isso aí? Deus. Tá. Então tá bom, então depois, né? Então, conta pra gente um pouquinho da palavra viva de Deus, né? Como você conheceu aí, né? Das mensagens, a gente sabe que as mensagens ali do livro estão se cumprindo nos tempos de hoje. Muita coisa está acontecendo, como Jesus disse ao profeta Pedro II. Conta pra gente um pouquinho desse conhecimento que você já tem aí sobre a palavra de Deus, sobre as mensagens, de estar evangelizando as pessoas, né? Para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Conta um pouquinho pra gente aí. O mundo, conforme foi passando o tempo, né, as pessoas foram se esquecendo da tradição, esquecendo da como era a missa e como era o amor a Deus e ao Santíssimo Sacramento. E aí teve infiltração na igreja, né, através da maçonaria, através do comunismo, e foram mudando algumas coisas. E se Deus não intervisse, muitas pessoas se perderiam. E aí Deus nos suscita um profeta, que é o Pedro II, e que escreve o livro A Palavra Viva de Deus, que é o próprio Espírito Santo, resgatando a tradição até a década de 60, onde as pessoas se vestiam bem, onde as pessoas sabiam e tinham a exata noção que o próprio Senhor Jesus Cristo estava no Santíssimo Sacramento. Ali não é um faz de conta, é o próprio Deus, é a força criadora do universo e todas as coisas. E com o tempo se perdeu, porque hoje a maioria das pessoas acham, mesmo que depois de consagrado, acha que é apenas uma bolacha. E por isso a falta de respeito. Porque se a pessoa raciocinasse que ali está Deus, que criou o céu e a terra, criou o mar, deu limite. Quem consegue pegar uma trena e medir o mar, né? Uma onda gigante de 40 metros de altura. Quem consegue controlar o espaço do Sol? Se vir um pouco para frente da Terra, queima tudo. Se distanciar, congela. E existe uma força que controla tudo isso, e essa força se fez carne e está num pãozinho, e é Ele. É Ele. E as pessoas perderam essa noção. E aí Deus nos enviou o profeta, aonde de 94 até 2017 escreveu as mensagens vindas do céu da palavra de Deus, que nos traz para Deus. Então, assim, como a pessoa, ela pode... As pessoas elas sempre buscam a felicidade. As pessoas sempre buscam... Serem felizes, né? Ser feliz. E só é feliz em Deus. A felicidade momentânea, ela passa. O diabo, ele mostra a felicidade momentânea, carnais, só que passa e vem carregada de problemas, porque o demônio ele faz confusão. Mas a felicidade genuína, paz no coração, vem de Deus. E a obra veio resgatar isso, que é através da obediência a Deus, primeiro no Santíssimo Sacramento, depois com o próximo e conosco mesmo, que é cobrir o corpo, né, que é templo do Espírito Santo. Porque Deus fala nas Escrituras, né, que deixai vir as minhas crianças. E Deus gosta das crianças por causa da pureza. E o livro, o profeta, as mensagens, ela nos chama a voltar a ser puros, não ser como crianças, né? Que lá no apóstolo Paulo fala, né? Que tem que ser, quando você é criança, tem a mente de criança, quando é adulto, tem mente de adulto. Mas a pureza, Deus gosta da criança. Então a pessoa, quando se converte, ela tem que buscar voltar a essa pureza de criança. Aí é luta espiritual, muita oração do Santo Rosário. É o demônio que começa a te fazer induções do seu passado para você voltar, e o Santo Rosário, a adoração perfeita a Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor conosco mesmo e com o próximo, através do Santo Rosário ali, recupera, a gente começa a trilhar esse caminho de volta a Deus, né? Isso. E as mensagens, ela é primordial. Sem as mensagens da palavra de Deus, que veio para o profeta, não tem como retornar. Por causa do poder que o maligno tem hoje em todas as áreas, inclusive dentro da igreja, né?
Exatamente. Quem lê essas mensagens, né, do livro Pela Vida de Deus, quem conhece a obra Pela Vida de Deus, e a pessoa quer se aproximar de Deus assim de uma forma correta, né, como antigamente ensinou, fica muito mais fácil para essa pessoa, né, Marcelo? Até essa pessoa precisa se abrir para Jesus para que tudo isso aconteça, né? Eu vejo assim que tem muitas pessoas que às vezes, antes de conhecer a Palavra de Deus, talvez não conhecia certas coisas, né, com relação à doutrina da Igreja Católica. Principalmente tem muitas mulheres que eu vejo, né, muitas delas falando ali que não achava que o véu tinha tanto sentido, que era muito importante, porque só pensava que era, né, antigamente que podia usar, que no tempo de hoje não podia usar. E ali nas mensagens a senhora sempre nos orienta, né, as mulheres a aderir o véu e o homem a sua calça e camisa. Quer dizer, o que mais pede para nós é manter essa tradição no recorrer da nossa vida, né, como cristão, como católico, né? Essa noção da Santa Missa que se perdeu, onde se coloca o padre e tudo quanto é coisa na missa na frente de Deus, porque o único foco da missa é o sacrifício. Ali é Jesus numa cruz ensanguentado se doando. Então, o cabelo da mulher chama atenção, né? E aí o véu era para cobrir a glória da mulher, que é o cabelo, e mostrar a glória de Cristo. Por isso a necessidade de se vestir bem, não vestir roupa colada, as mulheres com vestidos e saias, homens com calças e camisas, as mulheres usando véu, porque o único objetivo de ir na missa é participar da ceia do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e adorá-lo. É só essa atenção que tem que ter. Não pode ter outra atenção que não seja essa. E as vestes, o véu, né, que é o cabelo é a glória da mulher, ajudam nisso que faziam antes. E hoje não. Hoje a atenção está em tudo, menos no Santíssimo Sacramento. Exatamente. E ali nas mensagens a gente sabe que Jesus nos orienta, né? A gente nos preparar, mas aderindo à obediência, né? Tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que é obediência, né? E uma coisa que é muito importante, né? A própria mensagem fala, né? Onde tem a obediência, Deus está presente e todos nós devemos se cumprir, né? Porque por mais difícil que seja, mas a gente tem que lutar para ser obediente a Deus. Vamos colocar aqui os santos, né? Os santos sempre foram obedientes a Deus, até mesmo o próprio profeta Pedro II, né? É uma coisa que nós precisamos aderir, pedir nosso anjo da guarda, Nossa Senhora, para nos ajudar a ser obediente e nos ajudar a entender realmente do que está acontecendo através dessas mensagens. Mas aqueles que começam a ler o livro, né? O próprio Espírito Santo já ilumina essas pessoas, já vê que realmente o que nós estamos vivendo é um tempo de muita guerra, um combate espiritual. E essa pessoa ela já começa a buscar a se preparar espiritualmente, né? Porque não tem como a pessoa começar a ler o livro, mas não pensar em querer mudar, né? Buscar a rezar, a ser um bom cristão, né? Buscar a obediência a Deus. Então tudo isso, Deus quer isso de nós, né? A nossa transformação. E Nossa Senhora também quer a nossa conversão, ela quer junto também a conversão. É uma coisa muito importante, Marcelo. Eu penso assim que se as pessoas elas conhecessem mais essas mensagens, né, tivessem mais o conhecimento, talvez elas poderiam ter mais força para lutar com a situação que nós estamos vivendo hoje. Porque a maioria das pessoas elas estão desistindo, né, principalmente quando se relaciona à Igreja Católica. Muitas pessoas às vezes estão abandonando a Igreja porque está vendo acontecendo aquilo, porque está vendo acontecendo isso, e não tem um certo discernimento que isso foi escrito e tinha que se cumprir, mas que não, né, afastasse dos sacramentos, mas que lutasse, né, não ser conivente, mas que lutasse para manter a tradição. E a maioria das pessoas muitas das vezes abandona porque vê alguma coisa acontecendo que não é do agrado de Deus, né? Uma coisa importante também nessa linha que você está dizendo é assim, a porta que Deus entrou no mundo, né, foi Nossa Senhora, e ela nos deu uns remédios para esse tempo de agora, que é o Sacratíssimo Rosário, rezar o Santíssimo Rosário todo dia. E uma coisa importante, a pessoa que não tem noção, mas tem um coração puro, que quer buscar a verdade, Deus vai lá, mesmo a pessoa vestindo bem, Deus vai convertê-la uma hora. Mas a pessoa que começa a ter consciência que tem que se vestir bem para fazer oração e se vestir bem todos os dias, né, as orações chegam a Deus. Agora, se você às vezes tem a consciência que tem que vestir a roupa correta, né, não se mostrar o corpo, as coisas,
e você tem a noção e não faz, há um bloqueio, as suas orações não chegam. Mesmo que você fala para a pessoa, faz uma oração para mim, você faz oração 365 dias por ano para uma pessoa, ela sabe que tem que vestir a roupa, ela não faz, ela desobedece. Essas orações não vão chegar nela, a não ser que ela queira mudar, e ela pode voltar para você. Então, a oração do Santo Rosário, a oração é algo pessoal. Se você faz uma oração para a pessoa e ela começa a se comportar, ela pode somar essas orações, como aconteceu com a Santa Mônica, do Santo Agostinho, né? Rezou 30 anos, ele se converteu e soma. Agora, se a pessoa não se converter, não buscar obedecer, ela não recebe, e as orações dela muitas vezes não chegam, por causa não estar obedecendo o Pai. Tem esforço para querer, né? Aí esse esforço na obediência, começando a obedecer com as vestes, perdoando todas as pessoas, aí você vai ver que Deus manda sinais que as coisas vão fluindo, conforme, claro, Deus só faz as coisas para salvar a sua alma, ou para um bem de salvar a alma da pessoa, ou para um bem de uma pessoa. Nunca peça coisas ruins e contrárias, né? Às vezes a pessoa pede para ganhar na Mega Sena, pede para o mal da pessoa, isso não vai acontecer. Mas agora, às vezes, curar uma doença, às vezes pedir para dar força para você perdoar outra pessoa, Deus faz, porque isso é bom para a sua alma e para a alma da pessoa. Então ele dá a graça conforme que seja bom para a sua santificação, né? E a obediência, que é uma chave que destrava a gente para o céu, é a obediência. E a oração do Santo Rosário, né? Por isso que tem muitas pessoas que falam, mas eu pedi a Deus essa tal graça, que não sei o quê, e muitas vezes não vem porque às vezes pede alguma coisa que Deus vê que não é, né, necessário para aquela pessoa, né? Tem que ser bom para a sua alma ou para a alma da próxima pessoa. Ela tem que ser bom para a alma, é a única coisa que Deus pede. E Deus presenteia você, mas ela nunca faz algo contrário dele, que Deus é o puro amor. Ele não vai fazer algo contrário ao amor, quem faz é o inimigo. Então muitas pessoas pedem coisas materiais ou coisas ruins, e Deus não vai fazer. Deus permite o mal para te testar, para ver até que ponto a sua fé vai, né? Mas ele sempre faz as coisas de acordo com a sua alma. Tem que saber pedir também. É isso, exatamente, né? Agora são 7h16. Mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aqui. Um abraço para Francisca Eunice, também para Irene de Fátima, muito boa noite. Também aqui a Maria Elia, boa noite. Salve Maria. Deixa eu ver quem mais. A Marilena Florindo, boa noite. Deixa eu ver quem mais. A Judite Fiquete, boa noite. Terezinha Bernadette, muito boa noite, salve Maria. A Terezinha Antunes, boa noite, salve Maria. A Márcia Medeiros, boa noite, salve Maria. Joseilton dos Santos Nascimento, boa noite, salve Maria. A Adriana Rodrigues, boa noite, salve Maria. Deixa eu ver quem mais. A Madalena Ferreira, a Socorro Santana, a Márcia Regina, Benedito Vaz, a Lucimara Ferreira está por aqui, boa noite, salve Maria, a Cida Cruz, o Lisiano Freitas e todo o pessoal que está aí acompanhando a gente, né? Peço que compartilhe nosso podcast para que mais pessoas possam assistir aí o nosso podcast de hoje, né? Agora são 6h17, vamos falar um pouquinho com o Tiago. Tiago, conta um pouquinho pra gente aí sobre a palavra de Deus, sobre as mensagens, as orações, conta um pouquinho pra gente sobre as vestes, pode ficar à vontade aí, boa noite. Vou falar primeiro sobre as vestes, né? Pode falar, Tiago. Primeira coisa assim, ó. Acho que já disse lá da família que as mulheres precisam seguir Nossa Senhora, né? Isso, exatamente. Seguir o exemplo de modéstia a Nossa Senhora, né? Aí tem muitas pessoas da minha escola que você fala assim, ó. Quando falo sobre as vestes, quando falo da igreja, eles estão nem aí, né? Mas quando começo a falar sobre as vestes, eles tentam falar alguma coisa pra me calar, mas não tem como, né? E os seus coleguinhas ali, quando você tá, eu vejo que você usa um texto no pescoço, quando você anda com o texto no pescoço, eles falam alguma coisa com você? Não, só uma vez que estudamos uma escola para ser uma escola, né? Aí tava voltando para a sala, né? Que era a educação física. Sim. Aí na fila do lado, o menino puxou o terço assim, ó. Puxou assim, falou, coisa do inimigo, assim, do diabo. Falou pra você? Eu falei assim, aí eu falei, também explico por que ele é. Falei, não, porque isso usa em macumba. Falei, mas... Aí eu falei, não sei por que eles usam isso em macumba, né? Eles falaram pra você que usa em macumba? Aí você falou, não, essa aqui é a arma pra gente combater o inimigo.
São as balas aqui, ó. As Ave Marias são as balas. Cada Ave Maria dessa daqui é um tiro nas costas do inimigo. Aí eu falava, ficava contra e falou assim, ó, se você não ir na minha igreja que é verdadeira, eu vou te dar um soco. Falei, tô nem aí que você me dá um soco, me espanca, chama a polícia pra me prender, mas eu vou ficar na obra da palavra de Deus. Tô nem aí. Isso mesmo, Thiago. Foi firme, né, Thiago? Mas é assim mesmo, né? A perseguição sempre vem, né? Não é só com você, né, que é uma criança, mas com qualquer um de nós. Às vezes a gente entra com um texto no pescoço, as pessoas param, perguntam, questionam, às vezes até critica a gente, né? Aí tem pessoa assim que fala assim pra... Meu amigo falou assim que eu tava falando sobre a obra lá, aqui, da obra da palavra de Deus. Aí quando eu tava falando, ele falou que tinha perguntado pro padre, assim, que falou que precisava jogar o terço e queimar o terço fora e... Assim que ele falou que essa obra aí que eu tava seguindo era errada. Aí você falou pra ele? Aí eu falei assim que você já viu os vídeos do profeta? Eu falei, eu não conheço esse profeta. Aí eu falei, então... Aí ele até escreveu uma folha pela Bíblia de Deus, aí ele tava pesquisando lá. Aí ele falou que tinha visto um vídeo assim que falava que essa obra era falsa, né? É certo. Geralmente é a perseguição, né? A perseguição sempre vem, as pessoas elas nunca entendem, né? A verdade é uma coisa que é a minoria das pessoas que entendem. E como se diz, né? Se é de Deus, se é divulgando as mensagens, falando de Nossa Senhora, dos Santos dos Anjos, com certeza vai ter essa perseguição, né, Tiago? Né, Marcelo? E como fala, se não fosse perseguido, né? Talvez não seria de Deus, mas se tem essa perseguição, né? Pra cima da palavra de Deus, é porque realmente nós estamos no caminho certo, né? Sim, o primeiro invejoso que teve foi Lúcifer, né? Que lá no céu Deus falou que é projeto de salvação, que ia enviar a mãe dele e que os anjos deveriam fazer a veneração, né? Se ajoelhar à frente dela. E ele, por inveja, que não querer, ele não quis fazer, né? Foi expulso, fez rebelião. Depois teve inveja de Caim sobre Abel. E ali vem de lá para cá, né? A inveja até os dias de hoje. E aí as pessoas cristãs católicas são perseguidas. O próprio Deus foi perseguido. Não, o próprio Deus. Uma semana estava fazendo um milagre, outra semana foi crucificado. E todos que seguirem a verdade, por mais no começo às vezes pode ter bastante pessoas favoráveis, mas com o tempo vão virar as costas. É muito poucas pessoas que vão escutar. Mas ainda assim a verdade leva à vida eterna.